Livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Vou fazer a leitura do texto para não tomar muito tempo. 1 Samuel, capítulo 23, verso 1 diz assim: E foi anunciada a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as suas eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu ferir estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e ele lhe respondeu: Levanta, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Versículo 10. E disse o Senhor a Davi, o Deus de Israel: Teu servo de certo. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, de certo tem ouvido teu servo que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os moradores de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido. Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Versículo 12. E disse mais Davi: Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mãos de Saul. E disse o Senhor: Entregarão. Queridos, essa é uma passagem bastante conhecida, provavelmente você já ouviu falar. Aqui se passa poucos capítulos. Davi, ele ganha uma responsabilidade muito grande, que é reinar sobre a nação de Israel, mas ele ainda não está entronizado no trono, porque Saul ele foi rejeitado por Deus, mas ele não aceita sair do trono de jeito nenhum. E a Bíblia diz que Deus ele decide levantar alguém que procedesse segundo o coração dele. E a Bíblia diz no capítulo 23 que Davi ele recebe a notícia que uma cidade está sendo atacada, e essa cidade ela não tem estrutura de defesa para a guerra. Aí a Bíblia diz que Davi ele se compadece da situação dessa cidade, e ele decide descer até o local, mas antes de descer, ele consulta a Deus e ele pergunta: Senhor, posso descer a Keila, ferir os filisteus para salvar os moradores de Keila? A Bíblia diz que Deus ele permite Davi descer, e ele queria ensinar uma grande lição para Davi. Davi ele desce até a Keila, fere os filisteus, pega o despojo de guerra, tudo aquilo que era dos filisteus, entrega na mão do povo de Keila, dando condição de defesa. Só que Keila era uma cidade que ela tinha uma entrada e uma saída. E Saul ele recebe a notícia que Davi está na cidade de Keila, e ele intenta no seu coração em descer, cercar Davi e matar Davi junto com seus